Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Começa agora o último episódio da segunda etapa da transformação, uma jornada do empreendedorismo social. A transformação é uma formação livre e gratuita elaborada para apoiar o desenvolvimento de empreendimentos de impacto socioambiental positivo, desde a ideia até a hora da escala. Para acessá-la, basta entrar no site jornadasocial.com.br, fazer o cadastro e começar a utilizar o conjunto de ferramentas, e-book, vídeos, podcasts que nós oferecemos. Todo esse material vai lhe conduzir pelas etapas necessárias à organização da sua iniciativa de impacto positivo. Se você não me conhece ainda, eu sou Gabriel Cardoso, gerente executivo do Instituto Sabin, que é a organização da sociedade civil, gestora do investimento social privado do Grupo Sabin e idealizadora da transformação, uma jornada no empreendedorismo social. Olá a todos e todas, eu sou Aurélia Mello, sócia e diretora de pesquisa e inovação da Vigas Colab, a parceira técnica na realização da transformação, parceira técnica do Instituto Sabin. E para quem estiver nos ouvindo, a proposta dessa segunda etapa da transformação é trazer mais gente, né, para contribuir com a empreendedora, com o empreendedor no desenvolvimento do negócio de impacto socioambiental positivo. Convidamos empreendedoras e empreendedores de impacto de diferentes estados do país para compartilhar experiências, aprendizagens, dicas, pois nada melhor do que aprender com quem está à frente de um negócio de impacto positivo. Bom, aproveito para lembrar que nossa última conversa foi com Gustavo Fuga, fundador da Você Também, antiga For You Too, negócio de impacto social com sede em São Paulo. Gustavo compartilhou conosco a experiência de escalar a Você Também. Se o seu negócio de impacto está pensando em escalar por meio de franquias, Gustavo trouxe e compartilhou uma série de aprendizados muito interessantes, né? Confesso que eu anotei uns 3, 4 insights muito poderosos que eu não tinha conhecido até então. Mas hoje a gente foi lá no Nordeste brasileiro, em Alagoas, buscar um outro empreendedor de impacto que está na estrada há muito tempo para falar conosco. E ele é o Carlos Vanderlan, da Hand Talk. Carlos, seja muito bem-vindo. Acho que o microfone do Carlos está desligado, não está? Não, tá ligado. Vai lá. Então vamos lá, edição. Ô, Carlos, eu vou dar um oi, aí você só dá um oi e eu volto no texto. Tá. Fechou? Eu vou repetir esse último texto. E hoje a gente conversa com Carlos Vanderlan, da Hand Talk. Seja muito bem-vindo, Carlos. Olá, Gabriel. Olá a todos aí. Será um prazer bater um papo aqui com vocês. Muito obrigado por ter aceito esse nosso convite. A gente sabe como a agenda do empreendedor de impacto no Brasil, aliás, no mundo todo, ela é muito disputada e a gente já agradece o seu tempo de vida aqui contribuindo com quem está começando a jornada de empreendedorismo social. Carlos, para começar assim, a história, né, a gente sempre gosta de saber sobre a pessoa, né, a pessoa física por trás do negócio de impacto. Então, antes a gente quer falar um pouco do Carlos Vanderlan, ouvir um pouco da sua trajetória enquanto pessoa, enquanto profissional, até a Hand Talk. Compartilhe um pouco conosco aí como foi a sua jornada de vida. Então, primeiramente, agradeço aí, Gabriel, né, e todos vocês, da Instituto Sabin, pelo convite. É sempre um prazer estar participando aqui em qualquer jornada aí com o Gabriel, que é um amigo querido de muito tempo. E a minha história começa desde os meus, 14 anos. Eu sempre trabalhei com tecnologia, sou formado na área de ciência da computação, mas sempre trabalhei com tecnologia de uma maneira, digamos assim, tradicional, né? Com desenvolvimento de software, né? Tudo que engloba aí essa área de TI. Mas sempre tive a inquietude também de dizer, poxa, como é que a gente pode fazer com que a tecnologia seja uma aliada aí a impacto na sociedade de uma maneira geral? E isso veio acontecendo muito mais tarde do que eu imaginei, né? Então, por volta ali de 2011, 2012, tive a oportunidade e o prazer de ir para Minas Gerais para poder fazer uma especialização em desenvolvimento de software para dispositivos da Apple, né, do iOS. E quando eu voltei, eu já trabalhava em algumas coisas já em parceria com o Ronaldo, que é meu sócio. Eu disse, cara, agora a gente precisa botar em prática aí o que eu estou aprendendo. Vamos ver clientes aí que você tem para a gente poder pôr em prática. E aí foi quando o Ronaldo trouxe essa ideia, ainda que ele teve aí um pouco antes, 2008, e, poxa, aliar a tecnologia à acessibilidade, né, que hoje é o core, assim, para tecnologias para pessoas surdas aqui na Hand Talk, né, é o nosso empreendimento.
Mas a minha inquietude, tanto passando pela área privada, como já fui empreendedor lá atrás também de uma agência de desenvolvimento web, já fui funcionário dentro de instituições públicas, como Secretaria de Saúde aqui do Estado, e admiro quem tem esse poder de trabalhar em órgãos públicos, mas para mim a grande inquietude era a morosidade de muitas coisas acontecerem, sabe? Então eu sempre dava o maior gás possível para a ferramenta estar pronta e a gente via levar 6 meses, um ano, muitas vezes, para aquilo estar em produção, pelo fato de alguém querer chancelar com seu nome e dizer, isso aqui fui eu que coloquei o produto no ar. Então isso me deixava muito inquieto. Acho que de sangue mesmo, empreendedor nativo, desde quando eu nasci. Tenho muito esse feeling assim, minha família também muito tem essa pegada, meus irmãos, mas nada ainda ligado a impacto social. Eu costumo dizer que eu embarquei assim num carro, num veículo de impacto social e fui aprendendo com ele andando, né? Então, muitas das coisas que hoje a Renditalk a gente não teve uma capacitação, um treinamento, né? A gente foi aprendendo na marra ali, tentando adivinhar para qual caminho a gente queria seguir, mas também estudando ao mesmo tempo para que isso pudesse nos dar um poder de conhecimento, né, nos nossos negócios principalmente, mas também de como a gente poderia escalar esse impacto. Então, a minha jornada até o iniciozinho ali da Renditalk não tinha tanto a ver com o impacto social, mas que bom que me descobri dentro desse veículo e esse veículo tem mudado bastante. Hoje a gente está num veículo bem maior. Maravilha. Eu sou testemunha da inquietude do Carlos, né? Há uns 2, 3 anos, acho que durante a pandemia, um pouco antes, eu sigo ele no Instagram e aí ele começou com uma iniciativa empreendedora pessoal, né? Mexer com hortinha hidropônica e tal, mó barato. E aí ele ia registrando ali os aprendizados. Assim, realmente é uma pessoa inquieta, curiosa, que gosta de criar, de concretizar ideias, assim, muito bacana, realmente. E Carlos, tá. Aí eu queria que você agora respondesse uma pergunta, mas de duas formas diferentes. Eu vou perguntar para você o que é Renditalk, mas eu quero que você responda primeiro como se você estivesse falando com uma senhora na fila do supermercado, uma pessoa leiga. E aí depois você explicasse em detalhes o modelo de negócio da Renditalk para quem está nos ouvindo. Tá. A Renditalk hoje, basicamente, a gente tem duas linhas de produtos ali, né? Um muito ligado para empresas, que é o que a gente chama ali B2B, e um para o usuário final, através do aplicativo da gente, que é o que a gente chama também o modelo B2C. No aplicativo, você pode tanto falar ou escrever. Agora também com o novo recurso, você pode tirar foto de algum texto. E aí, automaticamente, aquele conteúdo, seja ele em português ou em inglês, se for português, ele faz a tradução automática para a língua brasileira de sinais, a Libras. Se você estiver tirando foto, falando ou escrevendo em inglês, ele vai fazer essa tradução para o par de línguas, que é a língua americana de sinais. Então, basicamente, o que a gente faz é levar a informação, o conteúdo, para pessoas que são surdas e que dependem exclusivamente ali da língua brasileira de sinais ou da língua americana de sinais para obter essa informação, para se comunicar, né? E o produto que a gente tem para empresas é justamente com a mesma funcionalidade, vamos dizer assim, não funcionalidade, mas o objetivo, que é para que a empresa coloque o nosso plugin no site e a partir dali ela comece a fornecer aquele conteúdo que ela acha que é acessível, né? Acho que todas as pessoas têm a capacidade e conseguem ler para a língua brasileira de sinais ou língua americana de sinais de forma automática. Eu costumo muito dizer isso, que ela acha, né, a empresa acha que todo mundo consegue ler, que a grande maioria das pessoas não sabe dessa dificuldade. Mais de 80% aí dos surdos no Brasil, eles têm somente a língua de sinais como língua materna. É muito complexo, né? A trajetória na educação de uma pessoa surda, poucos são os que conseguem, por exemplo, chegar ao ensino superior, ao ensino médio, a luta é muito grande. Então, não basta você ter um site e achar que todo mundo quer acessar ali, seja um site de notícias, seja um site de uma empresa institucional com seus produtos, que aquela comunicação ela está sendo clara. Eu posso fazer uma analogia, acho que bem rápida. Imagine que nós estivéssemos aqui aprendendo a primeira semana de mandarim, sei lá, uma língua bem complexa. E aí você se depara com o site, né, com todo esse conteúdo em mandarim. Então você não vai conseguir obter naquela informação agora nas primeiras semanas de aprendizado. Você pode identificar uma ou outra palavra ali,
e tentar obter essa informação pelo contexto. Então, esse é o comportamento também das pessoas que têm Libras como segunda língua, como primeira língua materna, mas não tem o português como segunda língua, não adquiriu o português como segunda língua. E nesse caso da surdez, para mim é uma das mais complexas deficiências, porque corta a comunicação, né? Você tem uma pessoa cadeirante, uma pessoa cega, ainda assim você ali consegue trocar informação, trocar conhecimento, aprender, né, um com o outro. Mas se você não tem a comunicação em língua orais e de sinais, você acaba que quebra ali qualquer tipo de contato, qualquer tipo de interação, né, que a gente, ser humano, está acostumado. Nós, seres humanos, vivemos e dependemos de se comunicar, muito mais do que qualquer outra habilidade que a gente possa desenvolver. Então é isso, de uma maneira mais simples, a HandyTalk é isso. E a gente tem modelos, como eu falei, né, distintos. A gente vende o plugin para empresas, então o usuário final que está acessando aquele site, ele não paga por isso, mas as empresas é que pagam para ter o seu conteúdo acessível. E no aplicativo, que é gratuito também, a gente possui um modelo de assinatura para algumas features diferenciadas, alguns recursos diferenciados dentro do app. E a gente lançou esse ano essas assinaturas, mas os 10 primeiros anos ali da HandyTalk sempre foi gratuito. Que a gente sabe, o nosso objetivo, nossa missão é que o surdo não precise pagar para ter acesso a esses recursos. E não só o surdo, né, mas o ouvinte que utiliza o nosso aplicativo para aumentar um vocabulário básico, que muitas vezes ele tenha de língua de sinais, ou começar a aprender mesmo língua de sinais. E a gente tem recursos dentro do app de dicionário, de vídeos com o Hugo e a Maia, que são nossos tradutores virtuais ali, ensinando grupos de sinais. Então, as pessoas, sim, começam a aprender língua de sinais e dar aquele start para poder amadurecer isso. A gente tem depoimentos de mães, poxa, vários depoimentos especiais durante toda essa trajetória. Mas, principalmente, quando você toca família, assim, mães e pais que não conseguiam se comunicar com seus filhos por anos. Filhos com 20 anos, 25 anos, e você não conseguia ter um diálogo básico ali com seu filho, dependendo muitas vezes da interação de uma terceira pessoa, e isso fica ainda mais complexo quando você está em cidades interioranas, onde você não tem cursos de Libras, você não tem centrais de intérprete, você não tem essa estrutura para te dar apoio. Então, muitas vezes, essa comunicação é extremamente limitada no seio familiar ali, e isso não é só ruim para a pessoa surda, mas, de uma maneira geral, é um ambiente que acaba que ele se torna extremamente estático e que não oferece ali uma oportunidade de crescimento desse amor familiar ali, de uma maneira de comunicação. Se você não consegue dizer, eu te amo, meu filho, o que é que eu posso te ajudar? Olha, eu estou aqui para você, o que é que eu posso fazer para lhe ajudar, lhe oferecer? Você está dependendo de alguma coisa, está precisando de alguma coisa, eu quero lhe ajudar nessa trajetória na sua vida. Se você não consegue ter essa comunicação com seus filhos, vocês imaginem, né? Vocês que são pais e mães, o quanto isso é difícil, né? Se já é difícil na rua, você já não tem esse apoio, você não tem esse apoio dentro de casa, muitas vezes, por falta da língua, é ainda mais complexo. Então é isso, de maneira resumida, os dois produtos que a gente tem, mas vem muita coisa boa aí em 2024, a partir de 2024. Eu acho que o que a gente cresceu em 11 anos, a gente vai triplicar isso em 2 anos. E a gente vai querer saber, porque mais adiante a gente, né, traz essa questão aqui para a nossa conversa. Carlos, muito bom ouvir falar novamente sobre a HandyTalk. Eu acompanho a empresa, acho que desde que ela estava no início, sempre trouxe a HandyTalk como exemplo para a minha sala de aula. Eu sou professora, né? E é muito legal quando a gente fala e os alunos falam: eu conheço vocês como um dos negócios, né, pioneiros aí do setor de impacto socioambiental no Nordeste. Então, maravilha te ouvir e ver o quanto tem crescido a empresa. Sou fã, conheci a Maia, né, esses dias, assim, o Hugo já é uma gracinha, a Maia maravilhosa. Mas assim, Carlos, a nossa conversa aqui, né, nós, como o Gabriel colocou, nós estamos aqui para ajudar os empreendedores e contigo nós vamos tocar num ponto muito sensível, muito desafiante, mas muito importante para um negócio de impacto socioambiental, que é a avaliação de impacto, não é? Então, eu pediria que você compartilhasse com as empreendedoras e os empreendedores de impacto que estão nos ouvindo aqui
sobre esse processo da Rentalk, né? Como é que ele iniciou, por que a Rentalk decidiu fazer a avaliação de impacto. Então, como é que é a avaliação de impacto na Rentalk? Então, vou começar pela frase mais difícil. Isso não é algo fácil de se fazer, né? Então, nos bastidores aqui a gente estava conversando, a Rentalk tem 11 anos e até agora a gente não tem um jeito 100% correto de fazer e nem que nos traga toda essa dimensão de impacto que a gente precisa. Por que eu digo isso, né? Medir impacto são várias variáveis ali, não somente muitas vezes quantitativas, mas a gente tem muitas coisas qualitativas, né? A gente já tentou lá no início da Rentalk trabalhar com a teoria da mudança, inclusive em parcerias com universidades, onde trabalharam muito bem, mas não chegaram assim no que a gente esperava para dados de impacto que a gente gostaria de ter visto. Em um segundo momento, a gente também trabalhou com outra universidade, mais ou menos na metade ali da Rentalk, e isso também a gente não conseguiu ter uma definição, a gente não conseguiu sair desse limbo de dados do que a gente precisava. Por que isso, né? A gente, como modelo de negócio de impacto social, principalmente para a área de acessibilidade, a gente também é limitado a alguns tipos de dados, por exemplo, né? A gente tem dados dos nossos produtos, mas de uma comunidade brasileira, assim, a gente não tem dados muito oficiais. Por exemplo, eu não sei quantos surdos no Brasil existem, sabe? Porque isso não são métricas oficiais que a gente tem. A gente tem alguns dados, como do própria pesquisa do IBGE, né? Então, a do IBGE 2010 falava o número, agora o estudo do IBGE já fez uma outra divisão, né, com relação a deficiências. A maioria das associações não tem esse número aqui no Brasil, isso eu digo não só no Brasil, tá? Nos Estados Unidos, já que a gente já opera lá, eu tive a oportunidade de ir algumas vezes lá, as associações americanas também não têm esse número muito correto. Isso é uma deficiência desse nicho específico. E nem os grandes institutos aqui no Brasil também, eles possuem dados concretos. Esses dados flutuam muito. Esses dados são importantes para a gente na hora de a gente também mensurar impacto. Como é que a gente faz hoje na Rentalk, tá? Estão me ouvindo bem, Gabriel? Como é que a gente faz hoje aqui na Rentalk? A gente tem estimativas de qual o impacto para uma pessoa, em média, que a Rentalk tem. Então, se eu sou uma pessoa surda, eu tenho ali pelo menos 4 a 5 pessoas com quem eu me relaciono diretamente, né? Seja um pai, a mãe, um irmão, a esposa, né? Um filho surdo também. Então, a gente tem uma esfera de pessoas que se comunicam com aquela pessoa surda. E a gente tem a estimativa também de pessoas ouvintes, quantas pessoas, quando ele começa a aprender a língua de sinais, quantas pessoas também ele tem ali naquele espaço dele, sejam pessoas surdas ou outros ouvintes, se comunicando também em língua de sinais. Então, dado essa premissa, né, dessa variável principal que a gente pega essa variável e dentro de cada produto nosso, a gente estima o quanto de impacto baseado em usuários que a gente tem em cada uma dessas ferramentas. Seja no plugin, por exemplo, quantos usuários mensais a gente tem utilizando aquela ferramenta. Então, aquele impacto ele é multiplicado, exponenciado pela quantidade que a gente estimou para aquele produto. No aplicativo, da mesma forma, a gente tem hoje em torno de 300 mil usuários ativos mensais no aplicativo, só no aplicativo. Então, se eu levo em conta que uma pessoa surda e ouvinte ali se comunica com pelo menos de 3 a 5 pessoas, eu tenho isso multiplicado a um impacto só no aplicativo mensalmente ali de mais de 1 milhão e 400 mil, 1 bilhão e meio ali de pessoas impactadas. Só que a grande dificuldade, essa parte quantitativa, tá? Mas a grande dificuldade é o quanto de exposição de marca, de brand e de eventos que a gente participa, de mídias espontâneas, de prêmios que a gente já conquistou, ele incrementa nesse dado de impacto social. Isso é subjetivo, a gente não tem como quantificar isso. Porque são exposições diferentes, em momentos diferentes, em casos de usos totalmente diferentes. Então, a gente tem outras estimativas para compor esse número, mas não são estimativas com base em dados variáveis, assim, quantitativas, tá? Então, a gente estima muito baseado nisso e baseado na quantidade de traduções
que a gente realiza em todos os produtos nossos mensalmente. Então, hoje a Renditalk já passa aí de mais de 25 milhões de traduções mensais realizadas em todas as plataformas nossas. Então, isso é um número também que ele é considerado nessa avaliação que a gente faz do impacto da Renditalk. Confesso que a gente, por ter tido essas duas, vamos dizer assim, essas duas frustradas tentativas ali com teorias da mudança, né, e com outros frameworks que as universidades de repente queriam implementar, mas acabaram ficando com a teoria da mudança, a gente não buscou novas possibilidades, né, de medir esse impacto. Eu lembro que naquele mesmo período que eu fui dar uma palestra em Brasília, que eu tive com o Gabriel, aconteceu um evento que era justamente de líderes de empreendedorismo social, que era para descobrir qual a métrica de impacto social que o Brasil poderia adotar, assim, qual a maneira que a gente pudesse quantificar o impacto de uma maneira simples. E nesse evento a gente não saiu com respostas, durou ainda um tempão, não tenho acompanhado como isso está, se já chegamos a um consenso, porque, por outro lado, o lado de negócio, é também importante saber qual o valor, qual é essa variável, quanto de impacto a sua empresa gera. Porque o mercado de investimento ele também está olhando para isso. Vou dar um exemplo. Por que eu vou investir? Eu vou usar o exemplo do Gustavo, né? Gustavo Fuga, que inclusive fico feliz de estar no meio desses empreendedores aqui com vocês. Já tive a oportunidade de palestrar várias vezes com o Gustavo, tanto aqui em Maceió. Esse ano mesmo palestrei em Maceió aqui com ele no evento e em outras palestras aí no Brasil. Mas vamos pegar essas duas empresas, tá? Por que eu, investidor, vou investir na Renditalk e não na empresa do Gustavo, né? Que é a antiga For You e agora já mudou também aí para você também. Onde eu coloco o meu investimento? O quanto que investimento de impacto social eu vou ter de retorno se eu investir em uma e outra? Qual o impacto que eu vou gerar em uma e outra? Qual o múltiplo que essa empresa vai me dar de retorno de impacto social do valor que eu estou colocando nessa empresa? Então, o mercado de investimento ele também está olhando para isso. Ele está olhando para isso. A empresa que conseguir gerar mais impacto também vai ter mais oportunidades, principalmente que a gente está vivendo muito nesse contexto, né, de ESG, de impacto social ali, de impacto socioambiental. Então, o mercado de investimento em qualquer empresa, não só de impacto social, mas empresas tradicionais, você ser uma empresa saudável, que também promove saúde ali, ou seja, você está dando check em todas as possibilidades ali de ESG e de outras métricas que a gente possa considerar nesse universo, o mercado vai estar olhando para isso. Então, isso é de extrema importância você ter como avaliar o impacto na sua empresa, não só agora, mas para sempre. Você que está começando como empreendedor social, isso vai ser a principal métrica que o mercado vai estar olhando e você vai estar olhando também. Porque isso cativa clientes, né? Hoje no plugin a gente tem uma ferramenta chamada Dashboard, onde o cliente ele acessa ali para saber, poxa, beleza, eu tenho uma Renditalk lá, mas no dashboard lá da Renditalk, o que é que ele está me dizendo? O quanto de pessoas que eu estou impactando, de qual região do país, quais são as matérias que eu tenho lançado no meu site que tem convertido mais em acessos de surdos, ali de pessoas surdas que dependem da língua de sinais para adquirir esse conteúdo. Então, o mercado, a sociedade, todo mundo olha para números. O que vai convencer você de fechar com o cliente, ou de fechar com o investidor, ou de você conseguir uma matéria espontânea porque ganhou um prêmio, tudo são números, é o quanto de impacto que você está gerando. E a Renditalk tem buscado ainda também qual a melhor forma. Eu acredito que mesmo com 11 anos de estrada, tem uma galera dessa época também, de quando a gente foi acelerado ali com a Artemisia, muitos dos empreendedores sociais ali em 2012, 2013, ainda continuam na jornada e estão indo muito bem também com seus negócios, mas não são métricas fáceis. Não no que se diz a totalidade. A gente pode ter uma métrica hoje suficiente, razoável, mas não a ideal do que a gente imagina para medir de fato esse impacto todo. Poxa, nessa resposta o Carlos trouxe assim muitos insights, muitas perguntas já para continuar. Eu vou tentar até reorganizar um pouco aqui o que eu tinha planejado,
porque ele já conseguiu mexer muito, assim, positivamente com essa discussão de impacto, né? Eu acho que quando ele já coloca, assim, logo de cara, né, que são 11 anos de estrada e 11 anos ainda sem um modelo definitivo, essa já é uma ótima provocação e uma ótima lição para quem está começando, né? Do desafio que é. A gente, recentemente, a gente teve num evento aqui em Brasília, no MDIC, em que o Fórum Econômico Mundial entregou um relatório para o vice-presidente da República falando sobre a economia de impacto no mundo, né? Ou economia social, né? E uma das recomendações para destravar essa economia social, que é movimentada por empreendedores de negócio de impacto, empreendedores de organizações sociais e cooperativas, uma das 5 recomendações que lá estão é justamente aperfeiçoar e qualificar a avaliação de impacto, porque é isso que o Carlos falou, existe recurso sendo direcionado para impacto. Não só recurso privado, como ele colocou, mas recurso público também. Então, essa é a importância desse debate. E aí ele falou sobre o dashboard, né? Fazer até um relato aqui. Quem quiser conhecer a Maia e o Hugo, inclusive, pode entrar no site do... Quer falar, Carlos? Desculpa. Não. Quem quiser, inclusive, conhecer a Maia e o Hugo, eu vou fazer uma propaganda. Em vez de entrar no site da Hand Talk, entra primeiro no do Instituto Save, que vocês vão ver a Maia lá. Foi muito tempo o Hugo, agora quem está lá é a Maia, e a gente recebe realmente, mensalmente, quantas pessoas usaram, quanto tempo elas ficaram, quantas palavras foram traduzidas. Isso, para nós, que somos uma organização social e para uma empresa também que usa esse plugin, isso é muito importante para a gente entender também como a gente está tornando acessível aquele conteúdo que a gente pretende comunicar. Agora, a minha pergunta é a seguinte, o Carlos, a gente teve um episódio que a gente falou sobre teoria de mudança, e eu acho que todos esses nossos papos com os empreendedores estão nos deixando algumas lições gerais, entre elas que não existe uma fórmula para todo mundo, existem vários caminhos, o empreendedor vai ter que descobrir o seu caminho ao longo da jornada, como você falou, né? Você embarcou no carro e foi aprendendo com ele andando. Então, explora mais um pouco para a gente sobre essa, vou chamar de frustração, não sei se é bem se essa frustração com a teoria de mudança, até para a gente fazer um contraponto das outras discussões que nós tivemos sobre essa ferramenta. Acho que vale a pena também a gente falar sobre o que dá errado e não só sobre o que dá certo. Sim, com certeza. E só tocando ali na parte do dashboard, inclusive a gente está buscando novas métricas, que é justamente para ajudar nossos clientes a quantificar esse impacto deles também. Não só o impacto da Rentalk, mas o impacto para o cliente, para ele ter essa visão, por exemplo, o Gabriel, né, muitas vezes falou aí recentemente agora, o quanto que está sendo proveitoso para mim ter a Rentalk no site do Instituto SEB. Então, a gente está fornecendo agora, fazendo um levantamento de novas métricas também para compor isso. Mas voltando à questão da teoria da mudança, eu não sei se houve evolução recente, tá? Na prática ou no framework ali para essa avaliação, mas até quando a gente teve essas duas experiências, o que foi frustrante para a gente muitas vezes é um processo demorado. A teoria da mudança ela leva um tempo para ser feito e ser concluído. E o nosso mercado ele é muito dinâmico. A gente, como startup, as coisas estão acontecendo aqui. Por exemplo, eu não consigo imaginar 6 meses, o primeiro semestre de 2024 da Rentalk. Isso pode mudar, sabe? Então, eu nunca consegui planejar. Muitos consultores, muitas vezes, dizem assim, qual é a sua visão estratégica da Rentalk nos próximos 5 anos? Cara, eu não consigo. Isso empresa tradicional, que tem um modelo tradicional, vai conseguir fazer. Mas eu não consigo. Porque todo ano as coisas, claro, para melhor, graças a Deus, mas todo ano as coisas mudam muito. Então, o que acontecia era que dentro todo aquele estudo da teoria de mudança, quando ele iniciava, até quando a gente chegava na fase final, a Rentalk já tinha mudado. Os dados já tinham mudado, sabe? No início da Rentalk lá, bem no início, botar 2014, 2015, a gente tentando achar qual a ferramenta, qual o produto melhor, a gente tinha 8 produtos. Em 2016, depois da aceleração que a gente teve com o Google, a gente foi orientado, cara, foco em uma ferramenta e vamos fazer isso estourar e dar certo. Então, a gente saiu de 8 ferramentas para uma ferramenta, 2 produtos. Então, assim, isso aconteceu durante esse estudo, por exemplo. Tá? Vou fazer aqui essa conexão. Se isso acontece durante o estudo que está sendo levantado ali durante a teoria da mudança, com a parceria com a universidade, você já mudou o dado, já mudou tudo. Então, assim,
o impacto já mudou. Esse resultado do estudo final, para a gente, já não foi satisfatório, né? Em um segundo momento, da mesma forma, as coisas mudam muito rápido. A dinâmica de mercado é muito rápida. Por exemplo, a gente começou o ano de 2023 com um certo planejamento para a Renditalk. A gente vai acabar agora 2023 com um planejamento assim, que é umas 30 vezes maior do que a gente planejou para 2023, mas a gente só veio descobrir isso no último quarto, sabe? Então as coisas vão acontecendo numa velocidade que eu não tenho como, pelo menos com a teoria da mudança, ter ali um estudo recente e uma mudança drástica assim que pode acontecer de um ano para o outro, eu ter que mais uma vez refazer o estudo da teoria da mudança, porque agora eu tenho outras métricas, outros dados e outros artefatos ali, materiais, para poder melhorar essa teoria. O que a gente busca como empreendedor é algo que não vá consumir demais a gente como executivo, em estar diante do estudo ali, tentando ter que fornecer o máximo de dados possível constantemente, porque a gente tem um negócio para tocar. A gente tem uma empresa para tocar, que nos dá tanto trabalho quanto. Mas a gente também precisa que sejam coisas metrificadas de uma maneira rápida. Eu quero realizar um levantamento desse por mês, porque o resultado disso vai estar nos meus relatórios institucionais de quanto de intensidade de impacto tem mudado a cada mês. Então, se eu tenho ferramentas assim, para a gente é extremamente benéfico. Se eu tenho algo que vai levar 4 meses, 6 meses para ficar pronto, eu não gostaria de contar com um estudo como esse 2 vezes no ano somente, sabe? Então, pelo menos para a gente, assim, as coisas são muito dinâmicas, os dados são muito mutáveis, muito dinâmicos ali o tempo inteiro. E eu vou dar um exemplo. No final de 2022, novembro, a gente teve um episódio com o TikTok mundial, né, onde as pessoas descobriram a Renditalk para gerar vídeos em língua de sinais. Então, eu saí de um outubro de 300 mil usuários mensais, 200 mil usuários mensais, para 1 milhão e 100 mil usuários mensais em novembro. Então, eu tive que, por alguns fatos, bloquear o aplicativo em alguns países, já que a gente só tem língua brasileira de sinais e língua americana de sinais. Mas eu bloqueei alguns países e fui liberando aos poucos em janeiro e fevereiro. Por quê? Porque a nota das lojas da gente também estava caindo, por pessoas reclamando de várias coisas no mundo todo que a gente não faz a língua de sinais daquele país. Claro, a gente hoje é liberado para todos novamente, mas a língua oficial que a gente traduz lá é a língua americana de sinais e língua brasileira de sinais. Diferente do inglês falado, a língua americana de sinais não é falada, sinalizada no mundo inteiro. É Estados Unidos, Canadá e uma parte do México. Assim, a gente tem mais de 200 línguas de sinais no mundo todo. Então, esses eventos, esses fatos acabam mudando todo o estudo de impacto daquele quarto, por exemplo, sabe? Eu preciso de ferramentas tão dinâmicas quanto a vida da gente empresarial de impacto social é dinâmica. Então, isso precisa estar muito, muito alinhado, muito alinhado. Carlos, achei o máximo, assim, você trouxe um ponto que vai fazer a gente refletir muito, né, sobre o quão dinâmico deve ser a abordagem do uso da ferramenta da teoria da mudança, porque eu acho que no primeiro momento, e aí depois você pode falar um pouco, ela ajuda muito a esclarecer sobre objetivos de impacto, né, e resultados e outputs alcançados pelo negócio. Mas gostei bastante de te ouvir, né, chamar a atenção para essa questão de que precisa ser dinâmico, né? Porque a gente tem trabalhado muito na perspectiva de que a teoria da mudança é uma ferramenta viva, né? Ela tem que acompanhar o negócio. Mas vou trazer novamente aqui um ponto sobre avaliação de impacto, que é a participação dos diversos stakeholders que um negócio de impacto tem nesse processo de avaliação, né? Você falou, trouxe alguns elementos sobre os beneficiários da Rentalk, né? As pessoas surdas, né? Seus familiares, talvez outros mais que você possa trazer, mas nós temos aí os clientes, né? Você trouxe também, investidores, fornecedores. Eu gostaria que você trouxesse aqui para os empreendedores e empreendedoras que nos ouvem, como é que eles participam desse processo de avaliação e qual a contribuição que eles trazem para esse processo. Todos esses stakeholders participaram desses momentos, né? Sejam
colaboradores da HandyTalk, sejam clientes, público-alvo. Então, assim, não é somente o surdo e o ouvinte, mas a gente tem personas específicas ali dos nossos produtos. Então, a gente tem persona, por exemplo, do estudante de universidade, que o interesse dele nas ferramentas da HandyTalk é porque existe uma cadeira de Libras dentro da grade do curso dele. Então, a gente vê isso muito claro também no comportamento anual da HandyTalk, que em janeiro sempre é menor, cresce durante o primeiro semestre, em julho, que é férias escolares, esses números caem, até o final do ano eles sobem novamente, em dezembro eles caem. Então, a gente tem alguns comportamentos de pessoas diferentes que também participam desses estudos e levantamentos, não só da teoria da mudança ou de avaliação de impacto, mas também dos nossos produtos, né? A gente tem times de experiência do usuário que fazem essas avaliações por cada produto constantemente. Então, hoje a gente tem, além disso, nessa estrutura de stakeholders da HandyTalk, a gente tem parceiros, né? A gente tem pessoas que não são colaboradores, mas que contribuem com a nossa plataforma, alimentando dados. Então, a gente construiu essa língua de sinais americana, alimentou a inteligência artificial da língua de sinais americanas com pessoas dos Estados Unidos, sendo colaboradores através de uma plataforma web nossa, que a gente chama de community. Então, o pessoal grava vídeos e a gente alimenta isso nos modelos, nos processos de inteligência artificial que a gente tem, para gerar dados e sinais ali para a língua americana de sinais. Então, a gente tem parceiros de universidades, a gente tem parceiros institucionais, a gente tem um conselho, né? Hoje a gente tem um conselho consultivo também, já na HandyTalk, com pessoas espetaculares, né? E o nosso board ali com investidores anjos e um fundo de investimento family office também, que visa impacto. Então, assim, aí eu vou abrir um parênteses aqui, empreendedores de impacto que estão começando, que estão iniciando aí na jornada, procurem também ter investimento não de fundos de investimento tradicionais, porque o mercado tradicional ele é noutra pegada. Vejam fundos de investimento que também estão olhando para impacto, não só para ganhos, ganhos, ganhos e ganhos, somente receita, porque muitas vezes você vai ter que deixar de lado o impacto um pouquinho para pensar somente em gerar receita e gerar um múltiplo ali para o investidor. No nosso caso, a gente nunca teve isso, mas foram escolhas nossas também, a gente ter uma visão de trazer para perto e trazer para ajudar a gente. Todos os investidores que passaram, que estão ainda com a gente hoje, são tão apaixonados quanto o impacto, quanto a gente é como empreendedor social. Então, isso é muito importante. Então, todas essas pessoas fazem parte aí desses stakeholders, né, que hoje a HandyTalk tem. Nem sempre foi assim. Então, as duas primeiras ali, teorias da mudança, onde a gente participou, boa parte desse pessoal não estava. Até porque a HandyTalk saiu no início da pandemia, no primeiro ano ali, enquanto vários negócios estavam em queda, né, e muitas empresas fecharam, a HandyTalk conseguiu ali no primeiro ano de pandemia sair de 35 funcionários para 100, sabe? Então, essa questão de o mercado se transformou em cada vez mais rápido e exponencialmente em digital. Então, a gente fornece uma solução para que os conteúdos digitais sejam acessíveis em língua de sinais. Então, todo mundo em casa, pandemia, as pessoas consumindo conteúdo, precisando consumir conteúdo, isso deu certo ali no primeiro ano da pandemia para a gente, e a gente chegou a esse número. Hoje a gente tem um pouco menos, ali cerca de 90, 95 pessoas, mas todo esse aprendizado ali da pandemia, de sair de um trabalho presencial para um trabalho oficialmente remoto, a gente hoje adota o teletrabalho, a gente teve condições de ampliar também e contratar gente do Brasil todo, que antes era somente Maceió e São Paulo, porque a gente tinha um escritório nesses dois lugares. Hoje a gente só tem uma sede, que é em Maceió, sede linda, inclusive foi durante a pandemia que a gente se mudou para lá. Vocês estão convidados quando vierem em Maceió, vocês vão se encantar com o escritório. A gente quis trazer toda a experiência do que a gente já teve lá fora. A gente passou 15 dias morando dentro do Google, numa aceleração. A gente conhece o pessoal do Facebook, estrutura dentro, Salesforce. Então, a gente quis trazer toda essa experiência para um escritório muito, muito legal mesmo aqui em Maceió. Então, quando vocês vierem, vocês vão ter a oportunidade disso. E a pandemia, ali a gente teve todo esse
processo de aprendizado, principalmente os times técnicos não, porque já estão acostumados a ser gerenciados muito remotamente. Mas os times tradicionalmente presenciais, a gente tem uma dificuldade também ali no início. Mas tudo isso colabora também para a gente entender e metrificar cada vez mais o impacto. Porque o impacto não é somente externo, tá? O impacto, quando a gente fala de acessibilidade, o impacto também é interno, também é nos nossos colaboradores. Hoje eu tenho no meu time de produto, por exemplo, 2 pessoas surdas. Tem pessoas surdas também trabalhando em outros times da RedTalk. Então, o impacto eu preciso gerar dentro da empresa. As pessoas precisam se comunicar também em Libras dentro da empresa. Alguns menos, outros mais, alguns que entraram agora já não sabem, né? Mas vão aprendendo na dinâmica ali do dia a dia. A gente tem um grupo de intérpretes dentro da RedTalk para auxiliar em reuniões, tudo isso, mas o ponto-chave é, tá, você está aqui dentro, você precisa começar também a se esforçar em língua de sinais e não depender tanto do intérprete, porque esse impacto dentro da empresa vai mostrar para aquelas pessoas que, poxa, o quanto que o nosso produto ajuda outras pessoas lá fora, porque aqui dentro eu também estou precisando me comunicar em língua de sinais e eu estou aprendendo com isso. Essas pessoas que trabalham surdas dentro dos times de produto e tecnologia são essenciais para que a gente possa levar o melhor impacto possível nos nossos produtos, como o aplicativo, por exemplo. Né? Como é que eu posso criar o melhor aplicativo para um usuário surdo ou para um usuário ouvinte, se eu não tiver essas pessoas, esses stakeholders durante o processo de criação de novas features, de melhorias de funcionalidades, de melhorias de uma trilha. A gente tem um projeto que ano que vem começa, já está em produção, que é uma trilha educacional do app, assim como o Duolingo é. Uma trilha por níveis de aprendizados de línguas de sinais, e você tem uma trilha gigante. São mais de 9 módulos, cada módulo com trilhas pequenas, com avaliação do usuário a cada término ali. Então, a gente vai seguir uma trilha ali e conduzir o usuário a dizer, cara, eu vou lhe ajudar da melhor forma você aprender língua de sinais. Então, isso é outro impacto. Né? Então, só para vocês terem ideia, isso são outras métricas, são outras coisas que vão colaborar para a nossa, vamos dizer assim, se a gente tivesse uma teoria da mudança agora. Então, eu não posso aguardar muito essas mudanças, porque senão eu vou ter, como as empresas tradicionais, como avaliar as coisas no final de um ano inteiro, né? Ou no final de 6 meses. Eu não tenho esse tempo. Eu não tenho como esperar esse tempo para avaliar o quanto de impacto eu estou gerando, se está indo bem, se está indo mal, o que é que eu preciso fazer, porque a análise, a avaliação do impacto, ela não é só para te mostrar o que você está fazendo. Eu acho que ela precisa justamente dar a você, empreendedor, a visão de que estou fazendo certo ou errado. E se estou fazendo errado, o que é que eu preciso fazer para mudar? Então, tem que ter insights ali para me ajudar a também dizer, poxa, a gente precisa melhorar esse impacto. De que forma? Vamos tentar fazer assim, assim, assim. Mas não dá para levar 8 meses, 6 meses, 7 meses para uma coisa ficar pronta. Sabe? Muitas vezes. E olhando assim essa observação, você, por exemplo, quando você fala que você inclui um produto educacional, né? Que eu até fiquei curioso para. Certamente seria um usuário. Você muda até uma ODS, né? Você inclui uma ODS nova, então, de fato, reestrutura, reorganiza e reprioriza toda uma noção de impacto, né? Que tipo de público vai ser impactado, aí qual é a cadeia que se relaciona com aquele público, e realmente é um insight muito bacana que a gente sai daqui. Vou acrescentar só mais um ponto, Gabriel, de uma mudança que vai acontecer já a partir do ano que vem. A gente tem trabalhando em pesquisa há mais ou menos 2 anos. Inclusive, durante a pandemia, a gente montou um estúdio dentro do escritório com câmeras para captar os sinais e tudo, para começar a trabalhar no que é o sonho da gente desde o dia 1. Porque hoje a gente faz a comunicação unidirecional, que é da língua falada ou escrita para a língua de sinais. Mas e o contrário? Então, lá no início da pandemia, antes um pouco da pandemia, a gente criou um estúdio para capturar movimentos e tudo. Veio a pandemia, todo mundo em casa, o estúdio parou. E aí, como é que a gente captura novamente sinais e vídeos de intérpretes e pessoas sinalizando para a gente treinar modelos de negócio de reconhecimento de sinais? Teve que mudar todo o escopo de novo para começar a capturar aqui, ó, pela câmerazinha do computador. Então, o que é que vai acontecer nos próximos anos, que é o que a gente já está prestes aí a começar a soltar um pouco dentro dos nossos produtos? É o reconhecimento inverso. Então, se o surdo sinalizar nas soluções da RedTalk, aquele conteúdo em Libras que você, por exemplo, pode ser que não conheça, você vai obter ele na sua língua oral escrita. Então, a gente vai ter o double way, né, o two-way, ou seja, a comunicação bidirecional. Não somente eu vou ensinar as pessoas agora
a se comunicar em língua de sinais. Mas eu também vou compreender a quem se comunica em língua de sinais a ter isso na minha língua materna, que é o português, por exemplo, ou inglês, tá? Então, isso já muda um contexto de impacto totalmente diferente. Porque agora tem essas comunicações bidirecionais e a métrica já vai ser outra. As soluções vão ser outras. Eu posso ter soluções agora de autoatendimento numa loja, porque se eu tenho só a solução que eu tenho hoje, é unidirecional. Vai ser alguma solução dentro de uma loja que é para explicar o que é aquele produto. Mas se o surdo for perguntar alguma coisa ao atendente, tá, mas você tem, um exemplo, você tem essa roupa em outras cores e outros tamanhos, aí se a pessoa da atendente não souber, está truncada a comunicação, sabe? Mas breve a gente vai ter soluções utilizando essa nossa tecnologia chamada Motion, né, que a gente tem chamado de Motion enquanto pesquisa e desenvolvimento. Então as métricas vão mudar totalmente, o impacto da Rentalk exponencialmente vai mudar totalmente. E como é que eu controlo isso? De uma maneira dinâmica, assim como as coisas estão acontecendo aqui dentro. Ô Carlos, e quer falar, Aurélia? Sim, eu queria pegar aqui um ponto da fala do Carlos. Ele já deu alguns toques ao longo da conversa que nós tivemos. Mas, Carlos, eu queria que você trouxesse aqui para os nossos empreendedores e empreendedoras quais são as métricas com as quais a Rentalk está trabalhando nesse momento e se os investidores ajudaram a construir essas métricas. Então, nosso board de investidores, né, ali de sócios, que o investidor ele se torna seu sócio, né? Eles ajudam estrategicamente a Rentalk, né, e abrir portas, principalmente, mas estrategicamente em decisões. Em questão de métricas, isso é com o empreendedor, porque é o empreendedor que está no operacional do dia a dia, sabe? O caminho é a gente leva esses dados para discutir numa reunião de conselho, por exemplo, conselho do board executivo, para deixar o investidor informado sobre isso. E muitas vezes pautar alguma coisa onde eles possam ajudar a gente. Mas o dia a dia é o empreendedor no operacional. Então a gente que tem que descobrir quais são essas métricas. E além de todas as métricas que a gente tem, que eu já falei aqui, com relação ao impacto que a gente adota, a gente tem um caminhão de métricas tradicionais ali, né, de sucesso do cliente, satisfação do cliente, vendas, suporte técnico. Então, todas essas métricas aí, elas também ajudam a gente a tentar medir um pouco desse impacto. Porque se eu tenho uma taxa, por exemplo, de resolução de ticket do meu suporte técnico, que é dentro do produto, de primeiro contato ali máximo de 1 hora, onde já foram 3 horas, eu também estou medindo impacto. Eu estou resolvendo o problema da solução e deixando ela ativa o mais tempo possível, sem bugs ou sem problemas, que aquilo ali está causando impacto para mais X usuários que podiam estar naquele momento sem poder utilizar o recurso no site de um cliente, porque deu alguma deficiência, algum problema ali na ferramenta. Então, essas métricas também, de alguma forma, colaboram a gente a ter essa noção de espectro ali de impacto. Mas isso são várias métricas que se transformam em um número só, onde a gente tem assim, o impacto que a Rentalk causa hoje é esse, X. Não, a gente não tem essa métrica. A nossa métrica, a nossa análise de impacto, ela é, se eu posso dizer assim, subjetivamente baseada em várias outras métricas. Sabe? A gente tem métricas que a gente consegue quantificar, mas o impacto ainda assim, um número mágico, a gente vai pela subjetividade. Hoje, o que guia a Rentalk, que a gente tem como um número assim, porque existe uma diferença entre medir impacto e você ter um número ali que diga assim, esse é o número mágico da empresa. Se esse número está crescendo, a empresa está indo bem. Se esse número está descendo, ela está indo mal. O que a gente hoje adotou como métrica, a gente chama métrica estrela guia, tá? É número de traduções. Porque nas análises de variáveis que a gente fez, a gente sabe que se eu consigo aumentar o número de traduções nas plataformas, como eu disse, né, 25 milhões, 30 milhões, mês, eu sei que as outras variáveis, que a gente já fez análise, as outras variáveis também estão crescendo. Número de usuários ativos estão crescendo, número de sessões por usuários ativos estão crescendo, ou seja, eu estou vendo que cada usuário está usando mais a ferramenta, então ele está consumindo mais conteúdo e está aprendendo mais ali dentro do aplicativo. Então, a métrica estrela guia é o que nos guia hoje aqui dentro da Rentalk
porque ela é proporcionalmente ali comparado com o crescimento de outras métricas, não é inversamente proporcional, tá? Então, a gente não pode, numa reunião, por exemplo, mensal, apresentar 100 métricas ali para saber se a empresa foi boa ou não. A gente tem 90 funcionários. Então, a Estrela Guia, no início das nossas reuniões mensais com todo mundo da Rentalk, a gente já apresenta a Estrela Guia como métrica ali de como está a evolução disso. Por exemplo, a gente teve picos exponenciais de um cliente nosso, de Samsung, né? Então, a Samsung, nos últimos meses, passaram de, só ela, mais de 1,5 milhão de traduções por mês. E alguns meses atrás, 700 mil traduções por mês. Por que é que isso ocorreu? Então, a Samsung é uma das que luta muito assim por acessibilidade, faz campanhas, lançaram uma campanha gigante nesse período, né? E aí aumentou exponencialmente também os nossos números, porque as pessoas querem consumir aquele conteúdo do que ela está informando, mas em língua de sinais. Então, essa versatilidade e sazonalidade também, porque isso não acontece o ano inteiro, a Estrela Guia consegue nos dar. Né? O que é que ocorreu para a gente ter queda de Estrela Guia ou aumento de Estrela Guia? Por exemplo, os períodos sazonais que eu falei para vocês de férias escolares, as métricas do app caem nesse período. Mas em comparação às métricas do produto plugin, eles aumentam e acaba compensando. Então, a gente não tem na Estrela Guia quedas absurdas nesse período, que seria somente do app, porque a sazonalidade disso, a outra ferramenta compensa e a gente tem crescido. Alguns anos atrás, essa métrica nossa Estrela Guia era de 5 milhões de traduções mensais. Hoje a gente já passou aí alguns meses flutuando entre 25, 30, até às vezes passa 30 e poucos milhões. Ô Carlos, a gente falou muito assim do... Enfim, a gente trouxe muitos assuntos, a gente estava até conversando nos bastidores aqui, tem um chat aqui, para quem está nos ouvindo, que a gente vai falando sobre o papo, e a Aurélia estava comentando que esse daria um papo de 3 horas, assim, de tão qualificado que ele está. Mas eu vou ter que começar a funilar algumas coisas e talvez valha a pena a gente explorar um pouco sobre como vocês comunicam agora o impacto. Porque é isso, você trouxe uma reflexão interessante, porque o fato de vocês participarem em eventos, estarem em atividades, em ações como essa, vocês, de uma certa forma, estão gerando um impacto também, né? Então, eu queria saber, assim, como vocês trabalham, então, a comunicação do impacto, no sentido de conscientização do problema, engajamento na causa, e, assim, de mostrando, olha, é isso que nós fazemos. E se essa comunicação é diferenciada por cada público, se puder também trazer um pouco desses detalhes, acho que seria muito rico. Excelente pergunta, Gabriel, porque me dá margem para abordar, acho que um ponto importante também, especial para a gente. Além da comunicação interna, né, com o time, que a gente tem nas reuniões mensais, a gente, com o nosso time de marketing, a gente aborda muito essa correlação da mídia espontânea em prêmios que a gente recebe. Por exemplo, a gente, mês agora que passou, o Ronaldo esteve no Rio de Janeiro para receber um prêmio lá. A gente está entre as 100 startups ligadas à inteligência artificial aqui no Brasil para prestar evidência. Mas na categoria da gente, que foi especificamente inteligência artificial, isso são 100 startups para ficar de olho, tá? E tem várias categorias. Dentro de IA, a gente ficou na top 3. Então, isso já é pano para manga para a gente fazer uma série de ações de marketing, onde nessas ações de marketing que a gente faz, o grande intuito é levar a informação não só sobre os produtos, mas o que a Renditalk faz. Porque muitas vezes, falar de acessibilidade, você primeiro tem que nutrir a pessoa, a empresa, do que é acessibilidade, por que eu dependo de acessibilidade, porque não é o contexto da maioria das empresas, para depois você vir com abordagem de vendas ou algo do tipo. Isso a gente identificou já lá atrás. Ou seja, a gente realiza um evento anual chamado Link, que é o Festival de Acessibilidade Digital. A gente realiza uma vez por mês. É o evento anual da Renditalk. O que acontece no Link, né? Não são palestras da Renditalk ou speakers da Renditalk falando só sobre o produto. Não. A gente está falando de acessibilidade de uma maneira geral. Não só do impacto da Renditalk, mas a gente traz, por exemplo, deficientes visuais que são programadores no Facebook nos Estados Unidos. A gente traz pessoas ligadas à acessibilidade de uma maneira geral, digital, né? Que estão fazendo trabalhos em grandes empresas, big techs ou empresas no Brasil. Mas o cronograma do Link são voltados a soluções de acessibilidade, o que está acontecendo de impacto, por que as pessoas precisam conhecer ainda mais de impacto social,
e de ferramentas digitais de acessibilidade, de conteúdos acessíveis, seja em vídeo, seja em texto na web. Então, a gente promove o Link como o principal, vamos dizer assim, evento que a gente tem ali no ano, para ter 1 ou 2 dias para falar só disso. A gente traz parceiros, traz clientes. A gente já trouxe clientes como Samsung, como a Claro, para palestrar lá no evento, para falar exclusivamente sobre acessibilidade. Não é para Claro, por exemplo, vender produtos lá dentro acessíveis, não. E a gente não está trazendo o cara de vendas, a gente está trazendo a pessoa head de acessibilidade dentro da Claro, para falar de como isso se comporta lá dentro. Então, a gente respira e vive, principalmente nesses 2 dias, como é que a acessibilidade está se comportando no Brasil e no mundo inteiro. A gente traz pessoas da W3C, por exemplo, que são normativas ali, parâmetros para acessibilidade na web, a gente tem várias outras. Isso é um marco para a gente, porque hoje a gente é referência como o maior evento de acessibilidade do Brasil, né? O Link. Todo mundo comenta. A gente tem premiações lá dentro. A gente tem um prêmio de acessibilidade, onde a gente premia as pessoas que estão se destacando em acessibilidade no Brasil, com suas ações. Não precisa ser empreendedor social, não precisa ter uma empresa. Muitas vezes você é um intraempreendedor em uma instituição e está fazendo um trabalho fantástico. Você é um interlocutor ou você é um influencer ali digital que está levando acessibilidade para o mundo todo e trazendo para a luz o quanto importante é se falar de acessibilidade. Então, a Handytalk aproveita muito disso, da mídia espontânea e das premiações, para a gente mostrar, poxa, o quanto que a gente está fazendo de impacto na vida das pessoas. Não somente para vender produtos, porque a gente tem 2 linhas. Tem a linha das empresas, né, que vão consumir, mas a gente precisa mostrar o quanto de impacto que você baixar o aplicativo também você pode causar na vida de uma outra pessoa. Não é só na nossa, na sua que está baixando, é na vida da outra pessoa. É como a gente tem casos de médicos que já sabiam do aplicativo, mas não tinham baixado, e recebeu no seu consultório uma menina com a mãe não falava língua de sinais, então o médico não conseguia se comunicar com essa jovem de 14, 16 anos, se eu não me engano. E aí, como é que você faz um atendimento médico? Né? Aí o médico lembrou disso, do aplicativo, e fez protocolos simples. Quando você fala em protocolo simples, é você fazer perguntas ali utilizando o Hugo, e o paciente vai sim ou não, até você seguir ao fim do protocolo. Isso ocasionou que ele descobriu que ela estava com hemorragia intracraniana naquele momento. Ela saiu desse consultório direto para a sala de cirurgia. Então, o médico conseguiu salvar a vida dessa jovem, que estava reclamando de muitas dores de cabeça absurdas. E ela saiu sem sequelas nenhuma disso. Isso foi uma matéria que a gente rodou também, porque foi testemunho dele, né? Não foi a gente que foi buscar essa informação. Isso é testemunho, é feedback dos nossos usuários, nossos clientes. Então, assim, olha em que nível chegou assim, os cenários de uso da Handytalk, né? Os cenários que a gente não imagina e que a gente possa até não ter recebido feedbacks ainda sobre isso. Mas o grande papel da gente é levar essas matérias, é trabalhar com essa mídia espontânea para mostrar para o mundo o quanto de impacto que a gente está fazendo. Isso tem dado muito certo desde o início, sabe? A gente alimenta com esse conteúdo e nutre também os prospects da gente para se tornar cliente. Porque a gente já formar consciência num cliente nosso ou prospect para se virar cliente, a importância da acessibilidade. E não dá para vir com o discurso de venda só. A gente já nutrir toda uma cadeia da importância da acessibilidade em língua de sinais, para que aí sim, cada vez mais isso tenha consciência. A gente já abriu mercados absurdos no Brasil. Hoje se fala muito de acessibilidade em todos os canais, eu tenho certeza que a Handytalk tem uma participação muito grande nisso. Bacana, Carlos. E a gente, infelizmente, está terminando, né? Queria já fazer os encaminhamentos finais. Teria muita coisa ainda para perguntar para você, mas nessa última pergunta eu vou tentar juntar 2 perguntas em uma, assim, né? Eu queria que você deixasse algumas dicas para os empreendedores de impacto que estão começando a jornada, que talvez a gente não tenha falado aqui, que talvez eles não encontrem no material que a gente ofereceu. Pode ser livro, filme, podcast, música, obra de arte, curso, aquilo que você achar bacana. Mas antes dessa dica, que você, de uma forma muito breve, falasse assim, como vocês veem o futuro da Handytalk? Tá. O futuro da Handytalk, eu vou começar de trás para frente, tá? O futuro da Handytalk eu consigo ver agora claramente. Eu acredito que em 5 anos aí a gente tá a nível mundial, tá? Quando eu falo mundial,
Vou dar uma métrica aqui, tá? A gente está em 20, 30 línguas de sinais espalhadas no mundo aí. Isso é uma possibilidade real de acontecer dentro de 5 anos e a gente tá... Parece que a gente começou a empresa agora, sabe? O gás renovado e tem muita coisa para acontecer. E voltando lá, a primeira, né, qual a dica que eu poderia dar é: não vai ser fácil. Empreender no Brasil não é fácil. Empreender com um negócio de impacto social também não é fácil. Acho que se agrava um pouco mais. Mas a gente precisa ter muito resiliência, né? Isso é uma palavra forte para mim na minha vida, inclusive é tatuado aqui em japonês, resiliência. Então, a gente sofre muitos altos e baixos, né? Principalmente no início ali, quando você está tentando provar um modelo do teu negócio. Independente se você ali está no terceiro... Porque impacto social, né? Negócio de impacto social, a gente pode ter negócios ali no segundo setor, terceiro setor. Eu costumo dizer que a gente é o 2,5, né, ali, mais ou menos. Porque a gente está olhando para impacto, mas olhando para também o mercado tradicional, a sustentabilidade e receita. Então é importante também ver isso. Como o Gabriel falou, tem muito dinheiro aí para entrar e a gente precisa ter métricas assim para conseguir convencer um investidor. Mas o dinheiro também só entra se você tiver capacidade, né? Você precisa correr atrás dessa capacidade, se capacitar ainda mais para poder administrar um negócio, por exemplo, do segundo setor. Não ficar dependendo somente de doações, investimento público, coisas do tipo. A gente precisa buscar novas formas, mesmo no segundo setor, novas formas de trazer o dinheiro para dentro. Tem muita coisa aí para trazer. Tive exemplo de empreendedores amigos meus aqui recentemente, onde, mesmo do segundo setor, compraram um container barato de roupas de marcas e fizeram daquilo ali dinheiro. Ou seja, o que pagaram no container de roupa, que não é o modelo de negócio dele, ele conseguiu multiplicar aquele valor das roupas em 5 vezes. Pegou o dinheiro e botou dentro do instituto. Então, assim, tem maneiras e maneiras de fazer dinheiro com isso. Mas não vai ser uma trajetória fácil. O importante é que vocês saibam que um negócio ele precisa de um tempo de maturidade, qualquer negócio, de impacto não, de maturidade, para você começar sim a pensar se você está no caminho certo ou errado. Porque eu conheço muitos empreendedores que passaram mais de 2 anos sofrendo ali e depois o mercado estava maduro o suficiente para que o negócio acontecesse. Assim como eu conheço empreendedores sociais e empreendedores de vários espectros que com 3 meses, 4 meses não validou o negócio, não está lhe trazendo receita, ele já pula para outra, já pivota para outras soluções. E isso eu não aconselho, sabe? Porque o negócio ele precisa de maturidade. Maturidade de produto funcionando, mas maturidade do mercado estar nutrido o suficiente para aceitar o teu produto, sabe? As coisas não acontecem assim como muita gente pode querer acreditar, como capa de revista ou matéria que saiu de uma hora para outra, que empreendedor ficou rico de uma hora para outra, né? O próprio Mark Zuckerberg aí, quando ele veio estourar com o Facebook, ele já tinha ralando aí 10 anos, cara. Então, assim como na música, uma banda não estoura de uma noite para o dia, tem gente ali ralando há muito tempo, assim também é nos negócios. Claro que é difícil você se dedicar full time a algo que ainda não está dando retorno e abandonar, por exemplo, teu emprego ali de carteira assinada certinho, mas que você está fazendo full time o negócio, lá o emprego, e part time, ou seja, parte do tempo aqui no teu negócio. Eu também costumo dizer que isso não vai dar certo. Se o investidor tem que se arriscar a botar dinheiro no teu negócio e tu está conduzindo, você também tem que se arriscar a botar o teu tempo no negócio e fazer com que aquilo ali aconteça, né? A gente conhece muitas histórias e eu já vi presencialmente muito empreendedor chegar para pedir investimento para um negócio, sei lá, 500 mil, 400 mil, e aí o investidor olha assim, o cara tem uma Sportage na porta, no escritório do investidor, pedindo dinheiro do investidor. Primeira pergunta que o cara vai fazer: por que tu não vende tua Sportage? Bota dinheiro no teu negócio, tu não está acreditando tanto no teu negócio, por que tu vem pedir dinheiro a mim? Tu tem um Sportage aí que vale tanto quanto o que tu está me pedindo. Então, assim, é faca nos dentes, partir para cima. Não é fácil, empreender não é fácil. Mas, cara, é a melhor moeda. Se eu digo hoje que o meu salário, tem um salário hoje bom como empreendedor, mas eu saí na época da Secretaria de Saúde, que eu ganhava 3 mil reais, para ganhar R$ 1.000 na Renitoc no início, e tinha meses que todo mundo recebia, eu e meus sócios ali, tinha um gap de 1 ou 2 meses, eu já com gêmeos, com 2 anos de idade ali. Então, assim,
Não é fácil, não vai ser fácil, não vai ser fácil. Mas a moeda que eu tenho hoje entre salário e impacto social e satisfação que eu tenho trabalhando num negócio como a Renditalk, eu já sou bilionário, sabe? Eu digo que eu sou bilionário, porque é uma soma, né? Não adianta você também ganhar um rio de dinheiro. Eu conheço bancários, né, ganhando 30 mil, 35 mil reais de salário, que saíram para montar uma startup de educação, de negócio de impacto social, para ganhar 8 mil agora no início da empresa, ou 5 mil, ou às vezes nem isso. Por quê? Os negócios precisam ter propósito. Tudo na vida da gente a gente tem que ter propósito. Esse propósito, para mim, não pode ser simplesmente financeiro. Ah, Carlos, mas agora é fácil você falar isso, porque você tem uma empresa que você agora tá mais estável. Mas a estabilidade da Rentox, se eu puder dizer assim, nesses 11 anos, aconteceu a partir de estabilidade quinto ano. Então, foram 5 anos ali, amadurecendo o mercado, alimentando, nutrindo, para as coisas começarem a acontecer. E esse mercado também não é para sempre. Se a gente não cria inovações e novidades para continuar conquistando o mercado, chegou a hora que alguém também vai chegar perto da gente e dizer assim, ei, eu estou melhor que você, eu estou fazendo, né, se me estabilizar ali e dizer, tá ótimo, não consigo mais evoluir, eu não quero evoluir. Alguém vai tomar o teu lugar, sabe? Então, empreendedorismo é perfil. Nem todo mundo tem perfil para isso. Nem todo mundo, como a gente costuma dizer, tem estômago para empreender, porque você acorda de manhã, está no alto da montanha-russa, de noite, de repente você está lá embaixo, porque a volatilidade do dia acontece em muitas coisas, né? Mas é bom, principalmente quando você chega no nível assim que, poxa, valeu a pena o esforço ali. E se eu não tivesse me esforçado, se eu não tivesse tido resiliência, talvez eu estivesse contando aqui uma história para vocês agora, dizer, poxa, se eu tivesse tentado, hein? Como é que você teria sido a Renditalk se tivesse dado certo? Eu prefiro me arriscar, sempre fui assim, prefiro me arriscar, meus sócios também, de dizer assim, poxa, se não der certo, eu volto a fazer o que eu fazia antes. Eu tenho competência para fazer e trabalhar com tecnologia na Secretaria de Saúde, seja lá onde for. Mas o propósito é impagável do que a gente faz hoje, e esse é o sentimento de 95% dos empreendedores sociais que eu conheço. Assim como o Gabriel, e assim, quando eu digo que é querido amigo, é porque a gente já trocou muitas figurinhas em muitos momentos. Tenho muito orgulho aí dessa amizade, já acompanho essa jornada há muitos anos, né? Eu escrevi um livro em 2000, quer dizer, o livro foi publicado em 2015, né? O livro publicado em 2015, ele foi escrito antes. E um dos negócios, na época a gente falava mais negócio social que eu coloquei lá foi a Renditalk, e aí daí surgiu essa amizade que eu me orgulho muito. E assim, com essa mensagem inspiradora que o Carlos deixou, a gente encerra a transformação. Carlos, muito obrigado, cara, pela sua presença. Se você quiser deixar um último recado, a gente só tem a agradecer o seu tempo. Foi muito rica a conversa. Bem breve, assim, vou ser bem breve. Estou disponível, independente aqui da própria live. Gabriel tem meus contatos. Se vocês quiserem mandar dúvidas e tudo para ele, ele pode me encaminhar. Porque, assim, a gente, como empreendedor social, também tem a obrigação moral, de retribuir, compartilhar conhecimento, uma vez que alguém já ajudou a gente no caminho durante essa trajetória e também de maneira de coração dado, de forma espontânea. Então, se alguém me ajudou nessa trajetória também, agora o meu papel como empreendedor moral é ajudar vocês também no que vocês precisarem. Se tiverem coisas que eu não vou saber lhe ajudar ou lhe responder, também serei sincero para dizer isso. Mas meus canais estão disponíveis aí. Podem perturbar, podem abusar. Obrigado, Carlos. Valeu. Transformação. Uma jornada no empreendedorismo social foi feita para apoiar você, empreendedora e empreendedor de impacto socioambiental positivo no desenvolvimento do seu negócio de impacto. E ela vai colocar à sua disposição ferramentas, e-books, vídeos, podcasts que vão te acompanhar em cada etapa da elaboração da iniciativa de impacto positivo. A gente fechou com chave de ouro esse papo com o Carlos da Renditalk, um ciclo de conversas com empreendedores e empreendedoras de impacto de vários estados do Brasil que atuam com diversas causas e problemas públicos do nosso país, né? Que com muita generosidade, assim como o Carlos falou, com esse compromisso moral, vieram compartilhar suas experiências, seus aprendizados, dicas e lições de persistência, de suor, de muitas vezes lágrimas que eles tiveram à frente de um negócio de impacto socioambiental positivo, e que agora eles trazem também muitos sorrisos, como que a gente viu aqui do Carlos.
Nós aprendemos muito nessa jornada, também nos emocionamos muito ao ouvir essas histórias, momentos de muita sinceridade, né? Muitos insights importantes, aqueles que não estão nos livros, né? E talvez estarão lá na frente, mas no momento não estão, e que podem servir para te ajudar no processo. Nós estamos muito felizes por esse projeto. Quero agradecer a Vigas Colab, nossos parceiros técnicos, agradecer o Emerson e o seu time dos estúdios, e o Carlos, que esteve aqui conosco, representando, então, nesse último episódio, todos as empreendedores e empreendedoras que fizeram acontecer a segunda jornada, a segunda etapa da transformação. Muito obrigado. Nos vemos aí no ecossistema de impacto social. Tchau. Tchau, gente.